paz do Senhor, igreja. Que Deus nos abençoe com toda sorte e bênção. Abramos as nossas Bíblias em um dos livros sinóticos, Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Nós estamos em um culto de missões e nessa noite Deus tem uma palavra para o meu, para o seu e para os nossos corações aqui. Então, abra o seu coração para Jesus e que o Espírito Santo possa falar, continuar falando conosco de forma maravilhosa. Que o Senhor cresça e que nós venhamos desaparecer, porque o importante é que o nome dEle seja glorificado, porque Ele é fiel. Tem alguém não evangélico no nosso meio? Alguém que ainda não é evangélico ou está afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver alguém, dá um sinal com a sua mão. Todos já servem ao Senhor, então fiquem à vontade no nome de Jesus. E nesse momento, Mateus capítulo 9, versículo de número 35. Então, está dizendo aqui que o Cauã ainda não é evangélico. Seja bem-vindo, Cauã, fique à vontade, abra o coração, ouça a palavra do Senhor, e no término desse culto você poderá ter a oportunidade de se entregar a Cristo. Deus abençoe. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrado e errante, como ovelhas que não têm pastor. Então disse ao seu discípulo: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Obrigado, Senhor. Podeis tomar o vosso assento. Eu quero, nessa noite, tributar aqui toda a honra e glória ao nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos deu uma grande oportunidade de podermos estar aqui nessa noite. Nós sabemos que quando Jesus chamou cada um de nós que aqui estamos, cada um vivia e pensava de uma forma totalmente diferente. Então, o Senhor, através do Evangelho, através de um missionário e através da evangelização, Deus nos alcançou pela tua infinita e misericordiosa graça. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque um dia alguém falou que existe um Deus que é soberano e que está acima de todas as coisas, e que um dia Ele pagou um alto preço por mim, por você e por todos nós. Então nós somos gratos a Deus, porque o que levou Jesus à cruz do Calvário, o que levou Jesus a morrer naquela cruz como malfeitor, não foi simplesmente os romanos da época, não foi os religiosos. O que levou Jesus à cruz do Calvário foi simplesmente os nossos pecados, os pecados que nós tínhamos sobre nós, porque foi adquirido lá no jardim do Éden, e o homem estava destinado à morte. Mas Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o Senhor nos deu liberdade para adorar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Agora é claro que só acontece salvação quando há alguém que possa pregar a palavra do Senhor, e nós estamos em um culto propício para falar sobre a evangelização e os desafios da mesma, porque Jesus, a Bíblia vai dizer que percorria Jesus a cidade, aldeias, ensinando na sinagoga, em todos os lugares. Jesus está ali cumprindo o seu ministério. Jesus está ali mostrando aos discípulos, ensinando a eles na prática como é que deveria suceder após a sua ressurreição e a sua estadia com o Senhor. Agora, nós sabemos que para evangelizar nós temos muitos desafios. São muitos os desafios que nós enfrentamos. Por exemplo, nós sabemos que para evangelizar há um opositor que se levanta contra nossas vidas, chamado o inimigo. O inimigo é o maior opositor da igreja, para que a igreja fique
parados sem falar de Jesus para outras pessoas. Então nós temos aqui, percebemos que temos alguns desafios a vencer. Nós sabemos também que as culturas fechadas ao Evangelho são outras situações. Há países que não aceitam a palavra de Deus e não é fácil ministrar a palavra do Senhor nesses países, também conhecido muitos como países comunistas, países que adoram e glorificam a deuses e não reconhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor. Então também isso é um grande desafio para a entrada da palavra de Deus em muitos lugares. Também outra é a perseguição da igreja. Nós sabemos que são mortos muitos missionários que estão no campo pregando e anunciando Jesus Cristo, e todos os dias missionários são mortos por perseguição, para que o nome de Jesus não seja propagado e pregado então a palavra de Deus. Outra dificuldade, desafio que há para que o evangelho e a evangelização aconteça é a condição econômica. Nós sabemos que sem condição financeira fica realmente difícil que a obra de evangelização possa alcançar outras pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Mas aqui nós estamos dentro dessa introdução, mostrando o grande desafio, assim como Jesus encontrou grandes obstáculos para ministrar a palavra de Deus, porque Jesus foi chamado de demônio, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus muitas das vezes teve que se afastar da multidão por causa da pressão e da perseguição. Então nós estamos vendo na introdução que para nós também, mesmo em século 21, temos a dificuldade em ministrar a palavra de Deus, porque a propagação do evangelho, apesar de toda a tecnologia que temos, ainda enfrentamos aqui, falamos de algumas barreiras, mas a Bíblia vai dizer em Mateus 16, 18, que Jesus vai afirmar que apesar de todas essas barreiras, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor na face da terra. A igreja que tem a palavra, ninguém vai calar a igreja do Senhor, ninguém vai deter a palavra de Deus, e quanto maior é a perseguição, maior é o avanço do reino de Deus sobre a face da terra, como foi falado nessa manhã aqui na escola bíblica dominical, sobre a parábola do reino de Deus, que é coisas pequenas que se tornam grandes, é uma pequena semente. Então começou na minha vida, vai começando na sua, ou já está sendo realizada na sua vida, a grande obra que está sendo feita, mas nós precisamos nos posicionar para que essa obra seja feita na terra. Então Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então a evangelização vai acontecer. Então nós precisamos, para que isso aconteça, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos preparar pessoas que estarão prontas para anunciar a verdade do Senhor. Jesus, durante os 3 anos e meio, os seus discípulos aprendiam com ele todos os dias como é que eles iam dar continuidade à obra da evangelização por todas aquelas cidades. Então hoje nós temos um grande desafio, é de formar homens e mulheres de Deus, evangelistas e missionários, que vão fazer uma obra de grande realização, de forma que vidas se entregarão ao evangelho e serão salvas pelo poder da palavra de Deus. Agora nós precisamos, para formar pessoas, não é somente através da letra, é necessário que aquele que vai anunciar a palavra de Deus tenha sensibilidade. Essa pessoa que anunciará o evangelho, ela precisa ter sensibilidade e aprender a ouvir a voz de Deus, para que vidas sejam libertas. Sem sensibilidade,
sem ouvir a voz do Senhor, sem ouvir a voz do Espírito Santo, não haverá missionário, não haverá evangelismo, não haverá evangelista pronto para a evangelização. Então, um dos maiores desafios que nós temos na face dessa terra, porque na palavra que lemos aqui diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, o grande desafio que nós temos é informar ceifeiro para esta grande obra, ou seja, o mundo é a seara e poucos são os trabalhadores. Então a dificuldade hoje é essa, não é o campo, não é a multidão, é ceifeiros, trabalhadores que estejam dispostos a deixar a sua zona de conforto para anunciar a palavra de Deus, para falar que Jesus Cristo está voltando e assim ganhar almas para o reino de Deus. Esse são um grande desafio que nós temos. Jesus manifesta este grande desafio de 3 maneiras, pelo menos, dentro do texto que nós lemos aqui, e nós veremos qual são estas barreiras e dificuldades. Primeiro tópico diz o seguinte: motivação para evangelização. É necessário que a pessoa tenha compaixão. Fala assim comigo: compaixão. É preciso que a pessoa tenha compaixão. Sem compaixão, está no versículo de número 36, a Bíblia vai dizer: vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão deles. Sem compaixão não existe obra missionária. Pessoas que não sentem a dor que o próximo está sentindo, jamais irão fazer a obra da evangelização, jamais serão missionários, porque missionário que não tem sensibilidade, que não consegue identificar a necessidade das pessoas, missionário e evangelista, que não se atenta em compadecer da necessidade que as pessoas estão vivendo, este não terá sucesso no trabalho da evangelização. A Bíblia diz em Lucas 10, do 29 ao 37, vai nos mostrar a passagem de um homem que estava indo de uma cidade para outra, e a Bíblia vai dizer que ele foi pego por salteadores. Estava indo de Jericó a Jerusalém, e a Bíblia diz que salteadores o pegaram pelo meio do caminho, e de repente esse moço apanhou tanto depois de ser assaltado, que ele ficou semi-morto, ou a Bíblia diz que ele ficou quase morto. E a Bíblia vai dizer que passa então um sacerdote, e o sacerdote não faz muito caso de ver aqueles simples homens caídos no meio do caminho, e ele vai passar de largo. Talvez ele estava precisando chegar ao culto para ministrar então ali a palavra para os seus liderados, aqueles que ele liderava. Então a Bíblia diz que logo em seguida passa também o levita passa, olha o homem caído, mas também não vai fazer caso, ou seja, se compadecer da necessidade daquele homem que estava ferido. Mas a Bíblia diz que lá vem o quem? O samaritano. O samaritano não se dava com o judeu, porque na divisão do reino do norte e do sul se criaram o samaritano, ou seja, o povo de Deus se dividiram em 2 tribos. Então o povo do reino do sul não se dava com o povo de Samaria. Então houve 2 grupos de judeus, uns que estavam em Samaria e outros que estavam em outra localidade. Agora a Bíblia vai dizer o quê? Que quando ele vinha passando, o bom samaritano, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era desprezado, ele olha o moço caído, então ele se prostra diante daquele moço, abraça com ele, se achega a ele. A Bíblia diz que ele vai passar óleo nas feridas, vai lavar com vinho as feridas daquele moço, e vai colocar sobre seu cavalo, e vai levar para a hospedaria, e ali ele vai dizer: cuida deles, se faltares alguma coisa, quando eu voltar eu vou acertar. Sabe o que é que estava faltando no sacerdote, no levita?
compaixão, porque não adianta nós sermos crentes, não adianta nós estarmos dentro da igreja todos os dias, porque vamos nos tornar meros religiosos, e religioso não vai entrar no céu, mas só vai entrar no céu quem compadece pelas almas, aquele que tem apreço e sabe dar valor em uma alma que ninguém mais dá nada por ela. Então, em nome de Jesus Cristo, evangelização sem compaixão fica impossível de acontecer. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando viu aquela grande multidão, sentiu compaixão dela. Então, em nome de Jesus Cristo, se a tua vida está boa, se a tua família está abençoada, não bata no peito e acha que está tudo bom, porque à tua direita ou à tua esquerda, talvez tenha alguém morrendo, precisando de ajuda sua, de uma palavra sua. Levanta para fazer esta obra, porque evangelização é desafio, mas para fazer tem que ter compaixão. Então nós percebemos aqui que o problema não está na multidão. O desafio é a ausência de pessoas compadecidas. As pessoas de hoje em dia inverteram os valores. As pessoas estão priorizando aquilo que é perecível. As pessoas estão priorizando aquilo que perece e não estão dando valor ao que é precioso. A alma de uma pessoa tem um grande valor para Deus. A Bíblia vai dizer que deixando as 99, o pastor foi atrás de uma só que se desgarrou. A Bíblia também vai contar que a mulher havia e tinha muitas dracmas, mas perdendo uma, ela procura até encontrar. É assim que acontece. Se a igreja tiver mais compaixão, se a igreja tiver mais amor, se a igreja olhar um pouquinho mais à sua direita e à sua esquerda, ele vai entender que a missão vai começar aqui mesmo no seu setor, aqui mesmo na sua cidade. Não é preciso ir na África, não é preciso ir aos Estados Unidos, mas é preciso ter compaixão para que o ministério da evangelização comece depressa. Segunda coisa que é preciso haver na vida de quem vai fazer a evangelização: o público-alvo da evangelização são as pessoas aflitas e desamparadas. Mateus capítulo 9, 36 está escrito: e vendo grande multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então o alvo da igreja são pessoas desgarradas. O alvo da igreja são pessoas perdidas. Mas hoje as pessoas estão buscando crentes de uma igreja para outra. Pessoas estão com um alvo em pessoas que já estão libertas, pessoas que hoje já estão transformadas pela palavra de Deus. Então o reino de Deus não tem sido acrescentado na terra, mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou aquele povo, Jesus teve compaixão. Por que Jesus teve compaixão? Porque a vida deles estava difícil. Eles estavam vivendo uma verdadeira miséria. Aquele povo estava sofrido, aquele povo estava cansado, mas aquele povo precisava de alguém que tivesse compaixão. Ah, meus irmãos, muitos sacerdotes já tinham visto aquele povo, muitos pastores, muitos levitas, mas a Bíblia diz que naquele dia algo diferente acontece, porque aquele que é dono, ele é autor da fé e ele é o amor.